abril de 1955, debaixo de chuva, numa oficina mecânica no interior de Goiás, um vendedor de seguros de 29 anos fez uma pergunta que mudou o mapa do Brasil. E o candidato que respondeu não tinha essa resposta no plano. Mas para entender aquele momento, precisamos voltar a Diamantina, Minas Gerais, 1902. Juscelino Kubitschek nasce filho de um caixeiro viajante e de uma professora primária, descendente de tchecos e ciganos. O pai morre quando ele tem menos de 3 anos. A família é pobre de verdade. Quando Juscelino passa no concurso de telegrafista em 1919, a mãe, Dona Júlia, vende a única joia que possui para pagar a viagem do filho até Belo Horizonte. Ele trabalha de madrugada no telégrafo e estuda medicina de dia. Chega até a ser reprovado em geometria nos exames preparatórios. Teve que refazer a prova. Forma-se médico em 1927, especializa-se em urologia em Paris, atua como médico militar na Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1940, o governador de Minas nomeia esse médico prefeito de Belo Horizonte, e ali JK descobre a fórmula que vai usar a vida inteira: recrutar talento jovem e dar liberdade. Ele encontra um arquiteto quase desconhecido, chamado Oscar Niemeyer, que viria a ser o arquiteto brasileiro mais famoso do mundo, e encomenda o conjunto da Pampulha, inaugurado em 1943. A igreja modernista de lá era tão fora do padrão que o arcebispo se recusou a consagrá-la. Ficou 14 anos sem bênção, em parte porque Portinari pintou São Francisco ao lado de um cachorro em vez de um lobo. JK não recuou. Escândalo estético para ele era propaganda. Governador de Minas, em 1951, cria a CEMIG, a companhia de energia que existe até hoje, e em 1955 se lança candidato a presidente. Aí chegamos à oficina em Jataí. Uma chuva forte empurra o comício para dentro do galpão. JK discursa da carroceria de um caminhão para 5.000 pessoas. E do meio da plateia, Antônio Soares Neto, o Toniquinho, pergunta: se eleito, o senhor vai mudar a capital para o interior? Como manda a Constituição? A promessa não estava no programa. Em segundos, JK responde que, se eleito, construirá a nova capital e fará a mudança da sede do governo. Toniquinho contou depois que o candidato tomou um baita susto, mas assumiu em público um compromisso impossível de esconder. E olha que a eleição foi apertada, 36% contra 30%, pouco mais de 3 milhões de votos. JK quase não toma posse. Precisou de um contragolpe militar do Marechal Lott para garantir a faixa. Carlos Lacerda, seu maior inimigo político, passou 3 dias escondido numa caixa d'água seca antes de fugir do país. No governo, JK lança o plano de metas. 30 metas em 6 áreas, resumidas num slogan criado por um poeta, Augusto Frederico Schmidt, 50 anos em 5. E Brasília vira a meta-síntese. O que acontece depois é uma das maiores gestões de projeto da história. Uma capital construída do zero, no Cerrado Vazio, em 42 meses. JK escolhe Israel Pinheiro para tocar a obra, Lúcio Costa para o plano urbanístico, Niemeyer para os prédios e dá carta branca, não microgerencia, cobra prazo. Em cada canteiro havia uma tabuleta dizendo quando a obra começou e quando terminaria, à vista de todo mundo. Ele visitava os canteiros pessoalmente, falava com o operário, repetia a data. Tudo era caro porque muita coisa chegava de avião antes das estradas ficarem prontas, e JK decidiu que o prazo valia mais que a economia. Na noite de 21 de abril de 1960, o sino que tocou a inauguração era o mesmo que tocara na execução de Tiradentes, em 1792. Brasília nascia com 140 mil habitantes. Agora, a conta. A obra custou algo estimado em $1,5 bilhão da época. JK rompeu com o FMI em 1959 e financiou boa parte imprimindo dinheiro. A inflação saltou de 21% para 43% ao ano, e a dívida externa cresceu cerca de $500 milhões. Essa espiral inflacionária só seria domada 35 anos depois, com o Plano Real. E os candangos, os trabalhadores da obra, viviam em condições brutais. O hospital local chegou a registrar dezenas de acidentes por dia, e o número de mortos na construção nunca foi apurado oficialmente. A história oficial celebrou os pioneiros e silenciou o resto. O desfecho tem uma ironia amarga. JK anistiou 2 revoltas militares durante seu governo. Em 1964, setores dos mesmos militares que ele perdoou deram o golpe e caçaram seus direitos políticos por 10 anos. No último discurso no Senado, ele disse: "Muito mais do que a mim, caçam os direitos políticos do Brasil." Partiu para o exílio e comentou com a filha
A ironia de um democrata receber oferta de asilo justamente de ditadores como Franco e Salazar. Morreu em 1976, numa rodovia, e até hoje há divergência oficial. A Comissão Nacional da Verdade concluiu acidente. A Comissão Paulista concluiu assassinato. E no que tudo isso deu? Brasília é hoje a capital de uma economia de trilhões de reais, sede dos três poderes, com mais de 3 milhões de habitantes na região, uma das cidades de maior renda per capita do país. A abertura do centro-oeste que ela puxou virou a fronteira agrícola que faz do Brasil uma potência mundial do agronegócio. A promessa improvisada de Jataí, medida em riqueza gerada, vale muitas vezes o que custou, mas quem pagou a inflação foram os governos e as famílias das décadas seguintes. A lição de Juscelino tem nome: audácia com método. Meta pública com data na tabuleta, os melhores talentos com liberdade total, o líder presente no canteiro. Isso constrói o impossível em 42 meses. Mas a lição completa inclui o porém. Quem ignora o custo financeiro da velocidade não escapa da conta. Só transfere ela para quem vem depois. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí.